enquanto durarem os estoques. Na próxima semana inaugura a Loja Avante número 124 em Caxias do Sul, Rio Grande do Sul. Neste feriado estaremos atendendo. Vamos falar das muitas vantagens da Farmavip. Clientes cadastrados têm até 80% de desconto em medicamentos. Completa a linha de medicamentos populares com preços a partir de 59 centavos. E ainda os menores preços em perfumaria, como tinturas, desodorantes. Aliás, atenção mamães aos preços de leites, fraldas e produtos infantis. Na Farmavip é muito mais barato. Para saber qual a Farmavip mais próxima de você, ligue 3444-1001. Em todas as plataformas. Educadora. Muito mais que rádio. Festival Cozinha Completa Casas Bahia. Panelas, utensílios, liquidificadores, cafeteiras e muito mais. Tudo pra você equipar a sua cozinha com os melhores preços. E você ainda pode aproveitar as ofertas em até 14 vezes sem juros no cartão Casas Bahia. É pra quem gosta de cozinhar e economizar. Tem conjunto de panelas Tramontina com 6 peças por apenas R$ 9,90 mensais em 14 vezes sem juros. São 6 panelas diferentes e sai só R$ 9,90 mensais. Festival Cozinha Completa Casas Bahia. Aproveite na loja, no site e no app da Casas Bahia. Hoje tem ofertas imperdíveis no Açaí Atacadista. Refrigerante Guaraná Antártica, PET 1,5 litro, R$ 2,89. Filezinho de frango congelado Copacol, pacote 1 kg, R$ 8,49. Papel higiênico Econobom, pacote com 16 unidades, R$ 13,35. Ofertas válidas para esta terça-feira, para as lojas de São Paulo. Sempre é dia de açaí e hoje é dia de economizar ainda mais. Açaí, sempre o seu melhor negócio. Educadora, muito mais que rádio. Vem pra biometria, vem, não pode faltar ninguém. Atenção, eleitores! Neste sábado haverá atendimento das 8 da manhã a 1h da tarde para cadastramento da biometria no cartório eleitoral. Se ainda não cadastrou sua biometria, não perca esta oportunidade. Agende seu atendimento no site tre-sp.jus.br e compareça com documento de identificação com foto original e comprovante de residência recente. Não pode faltar ninguém. Semana Santa especial na Peixaria Cordeirópolis. Uma infinidade de pescados, frutos do mar e peixes nobres para atendimento do público em geral. Peixaria Cordeirópolis aceita todos os cartões de crédito. Peixaria Cordeirópolis, atendimento especial nesta terça, quarta e quinta-feira santa, das 8 da manhã até as 9 da noite. E sexta santa, das 7:30 da manhã às 3 da tarde. Faça uma visita à Peixaria Cordeirópolis, Rodovia Cássio de Freitas Levi, Limeira, Cordeirópolis, quilômetro 0, número 49, Vila São José 2, Cordeirópolis, 993-357787. Oferecimento: Amorielo Pescados, referência no mercado. A Educadora vai levar coxinha na sua casa. Toda semana, a sua Educadora leva aí na sua casa as coxinhas deliciosas da Tri Salgados. Mas não para por aí. O nosso delivery também vai entregar salgados, mini pastéis, mini churros e refrigerante. Para participar é fácil. Acesse a página da Educadora no Facebook e siga as regras da promoção. Toda semana tem sorteio e sua casa vai receber a visita da Educadora. Coxinha em casa. Mais uma promoção exclusiva e deliciosa da sua Educadora. Oferecimento: Dri Salgados, Avenida Antônio de Andréia 928, Parque Nossa Senhora das Dores, primeira etapa. Disque entregas 3039-5051. Você vai se surpreender e se emocionar. Via Sacra, o musical. A Prefeitura de Limeira apresenta a maior história de todos os tempos, cantada pelo povo de Limeira. No próximo dia 14, às 8 da noite, na paróquia Nossa Senhora de Lourdes. E dias 18 e 19, na Gruta da Paz, Praça Toledo Barros. Via Sacra, o musical. Prefeitura de Limeira, unindo forças por uma cidade melhor. Meu nome é Jesus. Muito mais que rádio. Educadora. Informação com credibilidade. Educadora, muito mais que rádio.
Na Educadora, Limeira em 1 minuto. Nesta terça-feira, dia 16 de abril, o posto de atendimento ao trabalhador de Limeira tem vagas para auxiliar de almoxarifado, com experiência, ensino fundamental completo, cursos de informática e habilitação na categoria B, auxiliar de expedição com experiência e ensino médio completo, empregada doméstica com experiência, oficial de manutenção predial, com experiência, ensino fundamental completo e habilitação nas categorias AC ou AD, operador de utilidades com experiência, ensino médio completo, curso técnico ou superior nas áreas de elétrica ou eletrônica e cursos NR10, 13 e 35, e porteiro com experiência, ensino fundamental completo e cursos de informática. Os interessados pelas vagas devem comparecer ao PAT, levando carteira de trabalho, CPF, RG e PIS ativo, até às 4 horas da tarde. O PAT fica na Rua Tiradentes, no centro, no edifício Pátio Office, anexo ao Shopping Pátio Limeira. Ouça e veja a programação da Educadora no rádio, na internet, no celular e nas redes sociais. Inscreva-se no canal da Educadora no YouTube. Curta a página da Educadora no Facebook. Baixe o aplicativo da Educadora, é de graça. É o do ícone vermelho. A Educadora é a rádio que virou TV. Tayla Ramos para o Departamento de Jornalismo. Educadora Notícia. Todo dia, você sabe que para ficar bem informado é só se ligar. Jornalismo Educadora, isento, imparcial, atuante. A notícia em tempo real em todas as plataformas. Jornalismo Educadora, compromisso com o povo, compromisso com a verdade. Educadora, muito mais que rádio. Vem nessa onda. No ar, na Educadora, Colóquio, a discussão nossa de cada dia. Apresentação, Ivan Schutzer e Caio Bortolã. Oferecimento, Açougue do Marquinho, Avenida Antônio da Andréia, 700, Nossa Senhora das Dores. Elétrica Maio, Avenida Cônego Manuel Alves, 601, 3441-4453, Jardim São Paulo. Agora são 11 horas e mais 46 minutinhos, 11h46, está entrando no ar aqui pela sua Educadora o Colóquio. O colóquio que tradicionalmente, normalmente é entre mim, que sou eu mesmo, e Caio Bortolã, que é ele mesmo. Mas hoje Caio Bortolã não estará presente, não vai fazer parte do programa. Nós vamos fazer o colóquio aqui com a Nani Camargo, quem eu cumprimento, desejando-lhe bom dia, Nani Camargo. Tudo bem, Ivan? Bom dia. Tudo maravilhoso. Faz tempo que eu não venho no colóquio, né, Ivan? Faz tempo que você não participa, mas sempre é bom que você participa. Hoje o Caio está em São Paulo, viu, Ivan? Está em São Paulo? Chegou cedo à rádio, foi para São Paulo resolver aí questões das duas rádios, né? Tanto da Estéreo Som quanto da Educadora. Então, não poderá participar nem do colóquio e nem do Educadora Meio-Dia, mas à tarde ele já está de volta. Amanhã, programação normal, então, Ivan. Muito bem. Ô Nani, sempre que eu falo com a Nani, só eu ver a Nani, eu lembro da Câmara Municipal, né? Porque a Nani, ela faz um acompanhamento lá da Câmara Municipal, é uma setorista, né? Como a gente chama, da Câmara Municipal. E ontem eu pude ouvir um pouco lembrando ao nosso ouvinte, né, que a Educadora transmite as sessões da Câmara Municipal de Limeira. Às vezes eu consigo ouvir, às vezes não. Ontem eu ouvi uma boa parte da sessão. Qual parte você ouviu? Porque a sessão é muito longa, né? O começo, aquele pequeno expediente lá do começo, lá, né? Depois que foi para o intervalo, eu acabei não acompanhando mais.
Mas o começo da sessão, a primeira parte da sessão, eu acompanhei. E me chamou a atenção as críticas que foram feitas lá por vários vereadores da situação da cidade. Em alguns aspectos. Por exemplo, na área da saúde, houve críticas lá. Na questão das creches também houve críticas. A situação do credenciamento, inclusive das pessoas aí para as creches, né? Também houve muitas críticas. O mato, a condição da cidade. Constância Félix falou que Limeira está uma floresta. Ela usou até esse termo. Não, e me chamou a atenção, quando falaram do mato, me chamou a atenção o seguinte: o vereador Jorge de Freitas, ele é da situação. Sim, da base aliada. Ele é Foi líder do Mário, inclusive, ele fez uma campanha. Ele fez eu não sei se foi ele o criador da campanha do Mário Botion, mas ele foi um impulsionador da campanha do Mário Botion, sem dúvida. Aquela questão das visitas casa a casa que o Mário Botion ficou fazendo dos 2 anos antes dele. Ele foi estrategista da campanha do Mário. Foi. Pois é, então, Jorge de Freitas e Mário Botion, tudo a ver. Carne e unha, sabe como é que é? Tanto que lá no bairro Alvorada, que o Jorge é do Alvorada. Sim, ele é. Os pais do Jorge têm uma loja lá, tradicionalíssima lá do Alvorada. E os pais deles são ouvintes do seu programa, viu, Ivan? Um abraço pra eles. Sim, eu sei porque o Jorge sempre comenta que os pais dele tá sempre ligadinho. Um grande abraço a eles, um grande abraço. Eu já comprei bermuda lá na loja dos pais do... Aliás, recomendo, uma excelente loja, uma loja muito bem instalada. Bom, tradicionalíssima lá no bairro, o pessoal do bairro conhece muito bem os pais do Jorge lá, são pessoas conhecidíssimas e respeitadíssimas lá do Jardim Alvorada. Mas estou citando essa coisa dos pais dele terem uma loja lá, serem de lá, ele, o Jorge de lá, porque você vê, essa aliança do Jorge com o Mário, o que levou? Recentemente, o bairro passou por um recapeamento lá. O prefeito mandou recapear tudo lá, ficou bonito, rapaz. O asfalto lá, botaram um asfalto novinho, 0 bala, lá no Alvorada, ficou bacana pra caramba. O prefeito foi arrumar aquela área. Sabe onde tem a feira ali de sábado? Sim, sei. A feira da Vista Alegre, no sábado? Sei. Ali tem sobe a Vila Camargo ali e já cai na feira, né? O viaduto, né? Não. Na Vista Alegre, lá naquela rotatória onde tem aquela igreja. Não. Então, outra feira. Na feira da Vista Alegre. Não. Porque de sábado tem a outra feira que fica ali subindo o viaduto da Covabra, tem uma feira ali também. Do ladinho da Avenida Central ali, né? E do lado da Pedro Elias. Da Pedro Elias, paralela com a Pedro Elias. Ali aos sábados à tarde tem uma feira lá. Inclusive, sábado estive lá também. E aí... ali limpar, tem uma área verde ali e tal, um córrego que passa por ali. Limparam, deixaram bonitinho, arrumaram, fizeram calçada lá, tudo lá. Esses dias eu passei por lá. E eu vou falar uma coisa pra você. Tava um matagal de dar medo de ver. Uma floresta. E aí eu fiquei pensando, falei, rapaz, será que o Jorge tá de mal com o prefeito, né? O prefeito largou... Não deu uma ajeitadinha, largou o bairro dele aqui, rapaz. E até o Jorge de Freitas ontem, tô falando isso, que até o Jorge de Freitas ontem... Deu uma pegadinha, né? Deu uma pegadinha, deu uma mordidinha no calcanhar do Mário Botion. Calcanhar do prefeito. Deu uma mordidinha, porque falou, realmente, lá o negócio tá feio, tá precisando dar uma arrumada lá. Então ontem, meu Deus, quem ouviu ontem, como eu ouvi, pelo menos a primeira parte da sessão da Câmara Municipal... Teve um quadro da situação da cidade... Preocupante. Não tá fácil não, pô, a vida do seu Mário Botion, hein? Tá tombando a caminhonete mesmo do Mário Botion desse jeito, hein? Ô, Ivan, eu estava acompanhando, inclusive, ontem nos bastidores, né? Vários vereadores comentando como o prefeito Mário Botion conseguiu tombar a caminhonete. Estavam falando disso também? Mas aí nos bastidores. Nos bastidores. Né? Porque daí os vereadores vêm perguntar pra imprensa, né? Vocês têm alguma informação? Vereadores da oposição, né? Nossa. Querendo saber alguma coisa. A forma como tombou a caminhonete, ele estava em alta velocidade. Eu falei... Vereador que veio me perguntar, falei, olha, a gente apura até onde dá. Agora, se ele estava em alta velocidade ou não, ninguém pode afirmar, vamos saber, né? Então, mas foi um acidente de trânsito, não aconteceu nada mais grave. A perícia pode mais ou menos estimar isso, né?
Mas, Ivan, geralmente, esse tipo de investigação mais aprofundada acontece se teve mortes, atropelamentos. Não. No caso ali, foi uma batida num imóvel particular, a polícia não vai gastar energia para saber se Mário Botion estava acima da velocidade. Você sabe como é que funciona? Vem cá. Não, vem cá. Vamos e venhamos. Isso aí é uma bobagem, vai. O acidente de trânsito aqui em Limeira, qualquer um está sujeito a qualquer momento, qualquer um de nós. Poderia ser eu, você, Exatamente. né? Qualquer um de nós está sujeito a ser... O trânsito de Limeira é uma louquice, uma estultice. Estultice. É uma estultice. Eu falo aqui, eu tenho uma propaganda que eu falo aqui na Voz do Povo, que é do Posto Jardim das Colinas. Eu divulgo o Posto Jardim das Colinas e eu divulgo a minha maneira, ao meu modo, né? E eu faço uma certa brincadeira, uma certa ironia na propaganda, porque eu digo assim, olha, você vai para o Posto Jardim das Colinas, ele fica ali no anel viário, entre a rotatória do Colinas de São João e a rotatória da Secap, no meio do caminho tem um radar, eu falo. Então você tira o pé para não tomar uma multa no radar ali. Esse radar que tem ali, que eu uso, eu uso para reforçar a localização do posto, que é um posto novo aqui na cidade, que eu falo. Esse radar está instalado entre a rotatória do Colinas e São João e a rotatória da Secap. Eu sei onde está esse radar. Sabe onde está esse radar? Eu passo ali também, porque eu Você moro passa por ali? Né, meio que naquela região ali. Muito bem. Nani, me diga uma coisa. Para que puseram aquele radar ali? Eu não consigo entender. De um lado do anel viário é um terrenão baldio e aí tem aquele morro, né? Aquele barranco que ali começa a Vila Cláudia 2 ali para cima, né? Do outro lado é um córrego, uma área verde também mesmo. Quer dizer, não tem bairro daqui, ninguém atravessa daqui para lá. Não tem um posto de saúde, não tem um centro comunitário. Esse é para multar mesmo. Não tem ninguém que atravesse ali, que passe ali, uma situação de segurança para o pedestre, né? Não tem absolutamente nada disso. Para que tem aquele radar ali? Só pode ser para pegar o cara. Só. Porque, Ivan, a função do radar, a gente já volta no assunto da câmera, que mudou rapidamente. Mas a gente volta já. Porque a função do radar não é só pegar alta velocidade, como você disse, é disciplinar o trânsito. Ali, inclusive, é uma área que deixa o cara andar um pouco mais. Exato. Deixa o trânsito fluir, né? Já que não tem pedestre, não tem movimento de não tem nada bicicleta. Tem razão. Deixa o trânsito fluir, pô. Pois é. Né? E até... Não, e do lado de cá tem um radar, do lado de lá tem duas lombadas. Duas lombadas do lado de lá. É verdade. Né? Mas do lado de lá ainda tem uma concessionária de veículos, tem lá um restaurante. Do lado de lá até... Vamos deixar. É mais movimentado. Né? Vamos deixar pra lá. Mas do lado de cá não tem nada. Nada. Ninguém atravessa ali. Pra que aquele radar? Só pode ser para pegar o cara. Esse é só para multar mesmo, né, Ivan? Por isso que eu aviso, tira o pé. E aí ontem vários vereadores perguntando, os vereadores da oposição, o que vocês estão sabendo sobre o acidente do Mário Botion? Falei, gente, é isso, Mário Botion acordou cedo, estava saindo de casa, capotou, né? Mas ele estava correndo? Eu falei, não sei, pode ser que estava. Não sei se o prefeito tem pé pesado, Ivan, não sei. Né? Pode ser que ele estava correndo, perdeu o controle, agora até aí, que cometeu uma infração de trânsito. Olha. Aí, nós não sabemos como não teve vítima, o prefeito não se machucou, como não atropelou ninguém, e foi um acidente de trânsito comum. Né? Vamos e venhamos. Eu sou crítico. Ele vai ser tratado como crítico ao prefeito Mário Botion. Pego no pé dele, do governo dele, todo dia aqui nos programas da Educadora, todo santo dia. O prefeito Mário Botion, desconfio eu, que não deve gostar muito da minha cara, não. Acredito que ele não goste muito da minha cara, porque eu pego no pé dele todo dia aqui. Agora, vamos e venhamos. Nesse caso, esse negócio do acidente do Mário Botion é uma bobagem, gente. É uma bobagem. Para com isso. Vamos falar de coisas que realmente importam. Aliás, se quiser falar de coisas que realmente importam, naquele local onde ele sofreu o acidente, já falei isso ontem aqui, repito, naquele local onde ele sofreu o acidente, naquela curva ali, a pista é inclinada para fora e tem um desnível ali. Tem um desnível. Você tá com o pezinho pesado, eu já passei várias vezes ali com o meu carro e dá aquela sacudida. Aquela montanha russa, assim. Agora, naquela caminhonete do Mário, que é a Tomba Lux, que é famosa pelo centro de gravidade dela que... sei lá, meio estranho, ela tomba facinho. Talvez seja isso que tenha acontecido. Certamente foi isso. Né? Ele deve ter passado até uns 60 por hora ali, talvez até acima do limite de velocidade ali. Tudo bem. Mas se ele passou ali e pegou aquela depressão que tem com aquele desnível pro lado de lá... E com esta caminhonete... Tomba Lux mesmo. E pronto, acabou. Acabou, eu também acho. Vamos pro que interessa. O que interessa é o seguinte, saúde, a cidade cheia de mato...
a creche que não já abriu a inscrição? Não, Ivan, então, agora voltando para a Câmara Municipal, você tem toda a razão. Nessa parte do chamado expediente da Câmara, talvez seja uma das mais produtivas dos trabalhos legislativos, porque realmente ali o vereador está falando da demanda na sua rua, na minha. Sabe aquele problema que enche o saco, que você liga no 156 e não resolve? Então começou exatamente falando da área da saúde, depois foi para a questão do mato alto, dengue, essas podas que nós não conseguimos entender qual cronograma é feito, né, Ivan? Por que tem bairro que se corta o mato muito mais rápido e outro fica esquecido? E em relação à creche, muito bem lembrado por você, vários vereadores discursaram e não foram só vereadores da oposição. Até a própria Érica Tanque, que é da base, falou sobre isso, sobre essa preocupação realmente, porque não se abre essa chamada fila o cadastro, né, Ivan? O grande impasse é esse, a prefeitura não mantém o cadastro aberto o ano inteiro, elas separam, um mês, é isso? Para que as mães possam lá tentar uma vaga em creche. Então essa é a discussão, né? É legal fazer isso? Por que o cadastro não fica aberto o ano todo? Aí todo mundo que quer se inscrever, os pais, se inscreve e aí a prefeitura faz a seleção conforme o critério. E não só isso, né? Abrir o ano todo é uma coisa. Agora, você abrir o ano todo e dar publicidade a isso, tornar a coisa transparente, tem que publicar na internet isso. Já a Câmara lá uma vez, aquela história da saúde, que foi aprovado um projeto de lei lá na Câmara Municipal. A transparência no SUS? Obrigando a prefeitura a colocar na internet a lista das pessoas que estão pedindo uma consulta médica, um exame no SUS, aqui de Limeira, né? A lei tá na gaveta, Ivan, tá guardadinha. Foi aprovada a lei. Ô, Nani, tá na gaveta nada, a lei foi aprovada. Não, mas a lei não é praticada. Já faz mais de um ano que a lei tá valendo. E a Câmara fica quieta? Não, inclusive, Ivan, o próprio vereador Marco Xavier, que é um dos que assina a lei, junto com o Rafael Camargo, o Marco Xavier foi no Ministério Público. Mas tem ele denunciou, ele falou, olha, tem uma lei aprovada que é de interesse público. Que o governo não cumpre. Exato, né? Então, isso Como também que não cumpre uma lei? Com o Ministério Público, né? Mas tem que ir para o Ministério Público mesmo. Porque é uma lei super interessante. E esta lei, Ivan, a prefeitura ficou demorando para implantar com a justificativa de que precisava de um software para, enfim, colocar a lista. Gente, não tem software nenhum. É planilha de Excel, não é, Ivan? Não tem uma lista lá? Oftalmologia, quem que tá na fila? É isso, é só colocar essa lista que já está nos computadores da Secretaria da Saúde. É claro que tem uma parte técnica, tem que criar um link no site da prefeitura, mas eu acredito que não seja difícil. Não, isso aí é uma questão de alimentação, isso aí se chama alimentação de dados. Porque isso aí já está, a gente já entende que já está em computadores. Vamos é só transportar para o portal da prefeitura. A prefeitura não tem uma rede interligada? Pois é. Os postos de saúde não estão ligados a uma rede da prefeitura, não estão? Aqui é no tempo do armazém do dito. É no tempo do armazém do dito que anotava na cardeneta. Pois é. Eu ia comprar meia dúzia de ovos no armazém do dito e o dito anotava o dito marca aí. No armazém do Ula, na Boa Vista. Anota na cardeneta aí. Anotava na cardeneta, né? Era assim que era o negócio, na base da cardeneta. Anotava, Ivan comprou meia dúzia de ovos, anotava na cardeneta e aí no fim do mês ia lá pagar a conta, né? Acertar a conta no fim do mês. É desse jeito? Então, não é para ser, né? A Secretaria da Saúde é desse jeito? Eu acho, Ivan, eu já tenho uma visão. Amanhã eu vou contar uma da Secretaria da Saúde. Amanhã na Voz do Povo eu vou contar uma da Secretaria. Falar nisso, boa. Depois você conta para mim, off? Boa. Amanhã na Voz do Povo, aqui hoje não deu tempo. Ô, Ivan, eu acredito que a prefeitura resiste a implantar esta lei porque é uma caixa preta, né? Porque se você expor a fila do SUS, né? Ou seja, a fila da consulta médica, a fila do exame, a fila da cirurgia, aí, como diz, aí, filhão, aí vai ficar feio, né? Porque a gente sabe que a demanda é muito grande. Ivan, esses tempos atrás aí, nós estávamos apurando na redação da Educadora, se eu não me engano, foi em dezembro. Somente a fila da consulta para oftalmologia tinha mais de 10 mil pessoas. Oftalmologia é brabo, o negócio é feio.
É feio. Então é assim, você vai marcar hoje, a sua consulta vai ser lá para outubro, sei lá, dezembro, né? Não, mas isso tem duas situações. Não sei se melhorou esse quadro em 2019. Em 2018 a situação era caótica. Isso tem duas situações que vai provocar. Eu estava falando o seguinte, se não tiver na rede, se não está na rede, é uma questão de alimentação de dados. Não está na rede. Mas hoje, lá no postinho da Nova Suíça, foram lá 20 pessoas pedir consulta, pedir exame. No postinho do Planalto, a mesma coisa. No postinho e assim por diante. Em todos os postinhos de saúde, alguém foi lá pedir Nossa Senhora das Dores, por aí vai. Alguém foi lá pedir uma consulta, foi pedir um exame, certo? Muito que bem. No fim do dia, tem uma planilha, isso é anotado numa planilha, mesmo que essa não seja uma planilha de computador, tem lá como você falou, um controle. Uma planilha, tem alguma planilha onde é anotado isso. Essa planilha tem que mandar uma cópia lá para, no dia seguinte, amanhã, vai chegar lá no prédio, lá na prefeitura, na sede da Secretaria da Saúde. Lá vai ter alguém que vai alimentar o computador com esses dados. Então, pronto, não tem por que não colocar. Não tem, não está interligado em rede ainda. Não se justifica. Vai dar um pouco mais de trabalho, vai dar um pouco mais de mão de obra. Tem uma parte técnica para cuidar, mas não é nada. Mas cada postinho vai mandar lá para a Secretaria da Saúde e lá na Secretaria da Saúde alguém vai alimentar o computador com essas informações. Está lá a lista e é só publicar na internet. Então não tem justificativa para não fazer isso, a não ser essa que você falou. Expor algo que é muito negativo. Vou passar vergonha, né? O governo passar vergonha. Ô, Ivan, a prefeitura, eu acredito que deve ter um departamento de TI, né? Se não tiver um departamento dentro da prefeitura, tem uma empresa. Deixa eu falar para você. Isso é interessante falar. Imagina quantos computadores existem na prefeitura, nos departamentos. Então, tem que ter uma estrutura. Você imagina, computador de prefeitura, como deve ser. Se os nossos, às vezes, dá problema, você imagina. Então, tem que ter uma equipe que cuida disso. O Joaquim Nogueira, quando ele foi secretário, doutor Joaquim Nogueira, quando foi secretário da Saúde, eu não lembro que governo que ele foi, no Pedrinho. No Pedrinho. Ele foi secretário da Saúde e ele falou, uma vez eu me lembro dele ter falado isso, que tinha um japonês, não lembro o nome, me perdoe que eu não vou lembrar o nome do japonês. Mas no japonês, geralmente o japonês tem afinidade com essas coisas. Sim, né? Os caras são bons. Quando falam geralmente o japonês tem afinidade com essas coisas. E ele falou, lá a gente tem um japonês, lá ele falava o nome do japonês, eu não lembro. Que é o cara que está cuidando, ele está criando... resumo da ópera, eles estavam criando um programa de computador para gerenciar isso, e criando lá dentro da secretaria. Ou seja, com isso estava se economizando custos, né? Tá economizando muito dinheiro, porque você vai comprar um programa de computador desse prontinho para gerenciar toda a Secretaria da Saúde, você vai pagar uma pequena fortuna, o município vai pagar uma fortuna. E o doutor Joaquim falou, não, nós temos um japonês lá, o japonês está cuidando disso, ele está criando o programa, logo nós vamos implantar aí nos postinhos de saúde um controle, né? Tá, vamos dizer que não fosse o melhor controle do mundo, tá? Mas não importa, estava se economizando custos, um produto feito aqui, por técnicos da secretaria, ou seja, qualquer alteração, qualquer mudança que você fosse obrigado a fazer. E é uma mão de obra que está ali, sempre que precisar, o cara está ali para fazer a alteração necessária, e ele está acompanhando o processo, ele vai vendo onde ele tem que mudar, onde ele não tem que mudar. Então estava tudo muito bem encaminhado, né? Mas aí veio o Silvio, né? Acabou o governo Pedrinho, veio o Silvio. E o Silvio, no meio do caminho, contratou... Eu não vou lembrar o nome da empresa, se você lembrar. Você lembra que ele contratou uma empresa para gerenciar? Que essa empresa, quando acabou o contrato, ele não renovou. Essa empresa passou a mão nos dados todos aqui, levou embora, largou a secretaria a pé. Você lembra? Como é que era o nome dessa empresa aí? Uma empresa de fora que o Silvio trouxe para cá para tocar o negócio. Abandonou todo o trabalho que o japonês estava fazendo, jogou fora todo o trabalho do japonês, né? Não vou lembrar agora. Trouxe uma empresa de fora, que era a empresa que chegou aqui por uma pequena fortuna, né? Que ia organizar o negócio. E aí ele não renovou o contrato com a empresa catou tudo, enfiou tudo debaixo do braço e largou aí a Secretaria da Saúde na cardeneta. Dependendo da cardeneta. Tá na cardeneta até hoje. Tá, né? Pois é. E aí, a lei, para resumir a ópera, né?
Por conta de todos esses problemas, a lei ainda não foi colocada em prática. Inclusive, eu vou até questionar a prefeitura hoje, como é que tá isso daí, né? Porque acho que a última vez que eu questionei deve ter sido justamente em dezembro e tal. Vamos imaginar que está para ser implantado esse sistema aí. Mas é fato, é uma lei muito importante que não é colocada em prática e o vereador tem que mesmo. Se ele não está conseguindo implantar a lei, então que vá no Ministério Público, né? Geralmente a prefeitura só funciona quando o promotor vai para cima, né, Ivan? Então... Tem que procurar, tem que denunciar, não, porque não pode, pô. Espera um pouquinho, a Câmara aprova uma lei. O prefeito não queria aprovar essa lei, queria vetar, mas negociou, chegou a negociar. Ô Ivan, olha só, nos ajudando, a Unifarma. Unifarma, a empresa, né? Acho que era isso que a mesmo. Unifarma, na verdade, ela fazia a terceirização da saúde, né? Inclusive, esse processo está rolando na Justiça. O Ministério Público até questionou que a saúde pública não pode ser terceirizada para uma empresa, porque envolve serviço essencial e tal. Depois eu preciso até checar como é que está esse processo na Justiça, mas eu acredito que já teve até condenações. Por causa dessa Unifarma. Porque foi uma empresa que foi contratada. Ela fazia, exatamente, era todo o gerenciamento da gestão da saúde pública aqui em Limeira. Unifarma, bem lembrado aqui. Um abraço ao assessor que está me ajudando aqui com as informações. Pois é, mas é bom a gente tocar nesse assunto e trazer essas coisas do passado recente aqui de Limeira para cá, para que o nosso ouvinte tenha uma noção de como as coisas são feitas em Limeira. Porque, às vezes, a gente chega numa situação, né? A gente se depara com uma situação... rapaz, você vê que situação que está lá a cultura, a educação, a situação que está a saúde. Por que está assim? Porque lá atrás alguém fez caca. Lá atrás alguém fez burrada, lá atrás alguém foi incompetente, lá atrás alguém foi infeliz, né? E aí, essa coisa que nós estamos falando da cardeneta aqui, brincando, né? Fazendo uma ironia, evidentemente, que também não é esse esculacho todo, essa esculhambação toda que eu estou falando aqui, né? Cardeneta era lá no tempo do Armazém do Dito, né? Mas não chega a ser isso. Mas continua uma situação que é desconhecida por todos nós. Nós não sabemos como é que se dá o gerenciamento da saúde pública aqui na cidade de Limeira, de que jeito que é feito. O Botion, outro dia veio aqui dar entrevista para... Aliás, foi aqui na Voz do Povo, que ele deu uma entrevista aqui para nós, e quando eu falei para ele que ele disse que a saúde no tempo do Paulo Radich era uma bagunça, ele falou, eu não falei que era bagunça. Você lembra, né? Que ele falou, eu não falei que era bagunça. Lembro. Claro que falou que era bagunça. Claro que falou. Pode não ter usado a palavra bagunça, assim, mas falou que era assim. O sistema antigo não funciona, o sistema antigo está defasado, o sistema antigo não controla nada. Então, né, dá para se entender que é uma bagunça. Pode ser que ele não tenha usado esta expressão, mas em outras palavras, ele passou para a população que era uma bagunça, quando ele falou da questão do cancelamento daquelas 17... farmácias. As farmacinhas. Ele gosta que fala pontos de distribuição, ele não gosta que fala farmácia. Então, tá bom, vamos fazer um agrado para o Mário Botion. Não era a farmácia que você fechou, Botion. Você fechou ponto de distribuição de medicamento. Tá bom, vai. Mas que fechou. Certo? Muito, estamos conversados, né? 12:11 minutinhos, 12:11. Deixa eu falar aqui da Elétrica Maio, porque a Elétrica Maio, você sabe, eu digo todos os dias, a Elétrica Maio tem tudo em material elétrico, residencial e industrial também, viu? E é lá na Elétrica Maio que você encontra as melhores marcas do mercado: WEG, Tramontina, Coel, Lorenzetti, Intelbras, Canaflex, Piau, Ourolux e tantas outras grandes marcas aqui do mercado nacional e internacional. Aliás, a Elétrica Maio tem um super lançamento Tramontina. Lá na Elétrica Maio. Sabe por quê? Porque iluminação LED Tramontina é na Elétrica Maio, viu? Tramontina eu nem preciso explicar para você, uma marca que reúne bom gosto, estilo e qualidade acima de tudo, né? Lá na Elétrica Maio você vai encontrar lâmpadas, refletores, plafons, tubos, luminárias, tudo em LED, tudo Tramontina com design moderno, com LED de grande intensidade, que vão proporcionar a você essa iluminação LED Tramontina, vai te proporcionar redução no consumo de energia elétrica, o que é importante, e uma iluminação muito mais efetiva, muito mais eficiente, viu? E preste atenção nessas promoções que a Elétrica Maio tem para você
preço à vista e 2 anos de garantia. Na promoção Tramontina, lâmpada LED Tramontina tubular 10 watts, amarela ou branca, R$18. Lâmpada LED Tramontina tubular 20 watts, amarela ou branca, por apenas R$25. A lâmpada LED Tramontina bulbo, 8,8 watts, amarela ou branca, por apenas R$11,90, viu? Lá na Elétrica Maio, passe por lá para pedir um orçamento, o pessoal vai fazer um orçamento para você na hora. Na Avenida Cônego Manuel Alves, 601, no Jardim São Paulo, esquina com a Fabrício Vanpré, viu? Cônego Manuel Alves, 601, esquina com a Fabrício Vanpré. Anote o telefone da Elétrica Maio, é o 34414453, 34414453, e o zap da Elétrica Maio é o 988611964, 988611964, Elétrica Maio. Mas, enfim, Nani Camargo, acho que da Câmara Municipal era isso, né? Essa questão. Ivan, ontem teve várias urgências especiais, depois a gente vai detalhar tudo no Educadora Meio-Dia. Urgências especiais? Foram 7, Ivan, você acredita? E os vereadores não reclamam disso? A sessão, eu achei que a sessão ia até acabar meia-noite, mas acabou por volta de 11h15, mais ou menos. É que a Câmara teve que votar os reajustes salariais. Ou seja, o reajuste dos funcionários da Prefeitura, 4%, dos funcionários da Câmara, mais 4%, o reajuste para os conselheiros tutelares, e tudo isso tem que ser votado por conta da lei em projetos separados. Por exemplo, a questão dos servidores da Câmara. Teve que votar um projeto só do aumento salarial dos servidores da Câmara. Depois, um outro projeto só do aumento do Vale Refeição. Outro projeto do aumento do Vale Alimentação. Então, foi toda uma sessão bem burocrática, bem cansativa, e também votaram o aumento dos salários dos agentes políticos. Depois a gente vai trazer aí todos os dados, todos os valores na página da Educadora. Sabe aquele aumento que acontece todo ano, a revisão anual, no caso dos agentes políticos, que são vereadores, prefeito, vice-prefeito e secretários municipais. O aumento foi com base na inflação, 3,89. Só o vereador Marcelo Rossi votou contra, viu? Em relação a esse aumento, todos os vereadores foram favoráveis. Votou contra por quê? Porque ele não justificou, ele não abriu a boca, só na hora de dar o voto no painel, ele votou contra o aumento do salário dos vereadores. Do salário dos vereadores. Ele não queria reajuste, é isso? No salário do prefeito, dos secretários da prefeitura, ele votou favorável. No caso dos salários dos vereadores, ele votou contrário. O único que votou contrário. Então, foi uma sessão, assim, bem... chata até, né? Porque é muito projeto, muita urgência especial, tem todo um rito lá que você já conhece. Mas é isso. Então, agora, esses reajustes passam a valer, então, na folha de maio, agora, no caso dos servidores. Aí ele retroage, né, Ivan? Em relação à database, eu acho que a database é março, né? A base. Então, vem na folha de maio, retroagindo a março. O pagamento foi agora no começo de abril. Pagamento de março, né? Talvez houve em maio ou vão fazer uma folha extra, né? Exatamente. Mas sempre que se fala de reajuste, não, obviamente, envolvendo os servidores efetivos, os trabalhadores. Mas é sempre muito impopular, né? Principalmente sobre essa questão do aumento de salário do próprio vereador. Eles aumentarem o próprio salário, só fazendo uma ressalva que no ano passado não teve aumento, viu, Ivan? Você lembra que eu acho que estava tendo a greve do caminhoneiro, você lembra? Lembro. E aí a Câmara colocou esse projeto para votar naquela segunda-feira onde o país estava parado, estava aquele caos, não tinha combustível. Aí a imprensa caiu de pau, a opinião pública também. Como é que se vota um troço desse numa situação onde o país estava de ponta cabeça à época? E aí o presidente da Câmara, o José Roberto Bernardo, tirou de pauta e deixou lá na gaveta. Passou o ano, passaram-se os meses. O reajuste, então, não foi dado para os agentes políticos. Então, em 2018, esse ano eles concederam que foi a inflação 3,89. Mas o salário dos vereadores não é ruim, não. É bom, subsídio, né? Subsídio não é ruim, não, é bonzinho, não tem do que reclamar, não, tá de bom tamanho, né? Eu acho que a Câmara Municipal de Limeira aprendeu uma lição naquele episódio, num ano, eu não vou lembrar que ano que foi, mas o presidente da Câmara
Era o Newton Santos. Newton Santos, né? O Newton Santos, pastor Newton Santos era o presidente da Câmara. E o pastor Newton Santos teve a coragem, para não dizer a petulância, de apresentar uma proposta de reajuste dos salários dos vereadores de 103%. Meu Deus eu me lembro que eu estava em Piracicaba, não estava em Limeira trabalhando, mas eu acompanhei de longe. 103%. Mas aí teve um recuo, né? Não emplacou porque todo mundo caiu em cima. Teve um recuo porque a opinião pública se revoltou. E mesmo assim, vou te dizer, teve um recuo a duras penas. Demorou para os caras voltarem atrás, porque teve vereador lá que bateu o pé. Não, tem que dar 103%, se não vai tirar não. Pressionaram lá o presidente da Câmara. Ele havia assumido esse compromisso com os vereadores, né? Ele teve que segurar a onda também, porque ele havia assumido esse compromisso com os vereadores que votaram nele, que o elegeram para presidente da Câmara, pedindo para ele apresentar o reajuste. O presidente apenas apresenta o que todos querem, né? Sim, então ele acaba sendo um porta-voz ali. Ele foi segurando a onda até onde deu. A pressão da opinião pública foi muito forte, né? 103%, pelo amor de Deus, né? E eu acho que ali aprenderam uma lição, né? Olha, Ivan, hoje aprenderam uma lição. Hoje um vereador ganha R$ 7.748,77. Com esse aumento aí, com base na inflação, vai para R$ 8.050. Então, quanto ganha um médico? Na rede pública? Na prefeitura, quanto ganha um médico? 5 mil? Uns 6, 5, 6 mil, ganha menos que um vereador. Ganha, é verdade. Né? Sabe o que é interessante, por isso que eu tô falando que o salário do vereador é bom. Mas eu não sou contra aumento de salário, eu falo sempre isso aqui. Toda vez que mexe com o assunto de salário, eu deixo claro essa minha posição. Eu não sou contra aumento de salário para ninguém. Eu acho que eles têm que... O político eu tem quero que aumento de salário também, eu brigo por aumento salarial meu. Quando também. eu tiver que brigar com o Caio Bortolão, eu vou lá brigar com o Caio Bortolão para pedir aumento de salário. E eu acho que aumento, salário é salário. O cara que trabalha tem que ganhar. Certo? O cara que trabalha tem que ganhar. E ele tem que defender um salário dele para ter uma condição digna de vida para ele e para a família dele. Eu não discuto isso. Tá, beleza, tem que defender mesmo. Agora, dentro de uma razoabilidade, né? O vereador pedir 103% de aumento, totalmente e salário de vereador não está ruim. Se a gente pegar o melhor salário da Secretaria da Saúde, o salário de médico da Secretaria deve estar 5 pau e pouco, 6 pau por aí, não sei. Imagino eu que seja isso. Até onde eu vi aí outro dia. Se for comparar com o professor, então, nem se fala, né? Professor, aí já não pode... Aí nem é bom mexer com isso. Não chega nem a 3, né? Dependendo do cargo do professor. Você começou a falar de professor aqui, ele chora. Ivan, mas sabe o que é interessante? E até vou fazer essa pergunta para você, que você já acompanhou muito tempo a Câmara Municipal. Por que um secretário da Câmara Municipal, são 3 secretários, ganha 14.924, vai para 15.500 agora com esse aumento, e um secretário da Prefeitura ganha 12? Porque no legislativo brasileiro, não é só aqui em Limeira que acontece isso, no legislativo brasileiro, a mordomia corre solta, Nani. Se a gente pegar levantamentos que vez ou outra alguém faz dos salários do pessoal do Senado, dos salários do pessoal da Câmara, do pessoal da Assembleia Legislativa. Outro dia alguém fez aí um levantamento dos motoristas. Quanto ganhava o motorista da Câmara Federal? Putz, que lampada. Repito, eu não sou contra salário bom para ninguém. O cara tá ganhando... Mas tem que ter um bom senso. O cara tá ganhando... Sabe quanto ganha o motorista da Câmara Municipal? Ganha R$12 mil. Parabéns para ele. Pô, que legal. O cara vai ter uma vida decente, trabalhadora. O cara que trabalha, tá lá disposto... Beleza, parabéns. Mas pera um pouquinho... Compara com... você tem que ter um bom senso. Compara com os parâmetro, demais. Né, Ivan? Não, tá completamente fora. O ascensorista do elevador da Assembleia Legislativa ganha 32 pau. Não dá. Não, e sem Alguém contar... fez esqueminha, né? Alguém fez esqueminha. Ô, Ivan, e sem contar que daí no caso dos parlamentares, não só de Limeira, mas todos aí pelo Brasil, além do salário já ser poupudo, ele tem os benefícios. E aí? Auxílio moradia, auxílio... O paletó existe ainda? O auxílio, esse caiu, auxílio paletó? Existe ainda, né? Que até outro dia tinha lá, auxílio paletó, mas não sei o quê. Auxílio moradia. Então, eles têm aquela cota de gabinete, eles têm motorista, eles têm uma cota de viagem aérea que eles podem fazer. É a mordomia do poder legislativo. Então, se você for levar assim, o salário é X, mas se você for... Qual é o gasto do gabinete, né? A gente tem que pensar a coisa como um todo.
né? Tudo que ele tem acesso. Porque se ele tem uma passagem aérea de graça, isso é salário, né, Ivan? Você está colocando ali os benefícios. Indireto, salário indireto. É, o salário indireto. Então, salário indireto. Realmente fica muito alto. O Brasil é um país de contrastes, né, Ivan? Infelizmente, é algo que a gente não consegue combater. Por quê? Porque quem fazem as leis são eles. E aí a gente fica sabendo, como a gente ficou sabendo recentemente aí, né, de casos rumorosos de deputados, lá no Rio de Janeiro, por exemplo, na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, né, deputados que faziam o esquema da rachadinha, né, contratam um comissionado aqui, o comissionado às vezes nem aparece para trabalhar, nem sabe onde que é a Assembleia Legislativa, nem vai lá, né, porque o esquema é da rachadinha. Aliás, aqui em Limeira teve um caso desse. Teve um caso, não. Foram vários. Aqui em Limeira teve casos desses, né? Que o Ministério Público, inclusive, obrigou lá, vereadores. Você lembra? Tinha aquele caso do vereador que tinha uma assessora. Esse era o caso do Otoniel. O pastor Otoniel, teve uma denúncia. A assessora dele era cabeleireira e passava o dia todo no seu salão de beleza. Nem sabia onde que era a Câmara Municipal, mas recebia o pagamento todo mês. Mas essa situação, Ivan, deu uma... isso mudou, né? Eu digo assim, na verdade, porque foi uma polêmica do passado. Então, antes, o controle do trabalho dos assessores... Ivan, você já foi assessor parlamentar. A gente sabe que tem muito serviço externo. Tem assessor, comissionado, trabalha de domingo, trabalha de sábado. Então, a gente tem que fazer essa ressalva. Mas, no passado, a coisa era muito discrepante. O cara tinha outro emprego registrado em carteira. Você está entendendo? Então, assim, como é que ele pode trabalhar para o vereador, sendo que ele tem que bater o cartão em outra empresa? Então, essa foi a discussão, né? E isso, realmente, eu acredito que deu uma amenizada. O Ministério Público foi para cima, entrou com a ação. Na época que eu era assessor, podia. Não tinha... Podia. Na época que eu era assessor, eu trabalhei com uma boa parte do meu tempo de assessor. Eu trabalhei como assessor na Câmara e trabalhei numa emissora de rádio. Não, mas então, Ivan, Por quê? Porque os horários eram compatíveis. O vereador para quem eu trabalhava fez uma consulta à mesa diretora, oficial, por escrito, bonitinho como tem que ser, fez uma consulta, perguntou, pode? Ou não pode. Se não pudesse, eu não poderia. Claro. Teria que sair ou de um ou de outro. Mas qual foi a justificativa? Porque o horário era compatível. A mesa falou pode. Exato. No teto parecer do jurídico, pode fazer, tá na minha época. Aí depois, com esse caso aí do Otoniel, foi o Otoniel, teve mais 2 vereadores. Teve outros 2 vereadores que tiveram problema lá. Porque teve um vereador, por exemplo, que eu me lembro que ele tinha contratado no seu gabinete, não sei se era um educador físico, enfim, que trabalhava. Era em algum hospital, não me lembro se era para Santa Casa, se era para Humanitária, ajudava nessa parte de como é que chama essas pessoas que... Fisioterapeuta? Ajudava nessa parte aí de recuperação e passava o dia todo no hospital trabalhando, então seria incompatível com o salário, com a carga horária da Câmara. Mas se eu não me engano, teve um TAC. Teve, aí, exato. Foi a partir daí que a coisa mudou. Não, mas teve uma ação civil pública também no Ministério Público. Foi a partir daí que a coisa mudou, que até então podia. Até então a Câmara aceitava. Depois isso aí não se aceitou mais. Mas o problema, Ivan, são os abusos. Mas o problema nem é esse. O problema nem tanto é esse. O problema é a tal da rachadinha. Que é a contratação do cara, pro cara... Às vezes o cara até aparece lá na Câmara, na Assembleia, não sei o que lá, ou não aparece, só que metade do salário... Pô, sabe, essas coisas. Então, aí que a gente começa a entender por que tem tanto salário bom no Legislativo, né? Mas eu acredito que depois dessas polêmicas, essa situação se amenizou. Vereadores passaram a ficar mais cuidadosos. É melhor. Não é? Melhor. Com essa situação. Então, hoje é melhor saber que a opinião pública está atenta. Né? Porque daí, realmente, esses tipos de... Esse desmando, ele diminui, né, Ivan? Quando o vereador não só um vereador, quando o político, ele é vigiado, com certeza eles temem aí qualquer tipo de polêmica e evitam esses desmandos que acontecem no serviço público. Lamparina está dizendo aqui FIA-USP. Não, Lamparina... A FIA-USP foi na época do Pedrinho. A FIA-USP foi outra coisa. A FIA-USP foi no governo do Pedrinho. Para fazer uma reestruturação administrativa. Essa FIA-USP também rendeu um problemão pro Pedrinho. Pedrinho teve problema. Os bens bloqueados do Pedrinho é tudo por conta desse Por causa da FIA-USP. E o pior, né? E além disso, desses problemas com o Pedrinho, FIA-USP foi contratada para fazer uma reformulação administrativa, uma reformulação na estrutura administrativa da prefeitura. Veio a FIA-USP aqui, apresentou
Aí os caras não gostaram. Mas vai ter que fazer isso, vai ter que fazer aquilo, vai ter que mexer aqui, vai ter que mexer lá. Não, começaram a mexer, adequa daqui. Não sobrou nada do estudo, do planejamento da FIA-USP. Não sobrou coisa nenhuma. R$500 mil que não foi aproveitado, porque não aproveitaram a reformulação, e ainda sobrou bucha pro Pedrinho na justiça. Porque foi um contrato sem licitação, né, Ivan? A prefeitura se baseou naquela coisa do notório saber, Exatamente. né? Empresa que não precisava ter licitação, enfim. Algum advogado deu um parecer jurídico para o prefeito, né? Falando, prefeito, pode fazer aí, assina aí que não tem problema. O Pedrinho foi lá O Pedrinho foi, assinou, se ferrou, de verde e amarelo. Meio-dia e 28, deixa eu falar do açougue do Marquinho, que tem carnes frescas e desossadas diariamente. Isso quer dizer o seguinte, gente, que todos os dias, lá no açougue do Marquinho, tem carne fresquinha, viu? O açougue do Marquinho, que é o primeiro açougue de Limeira com o SIM, o selo de inspeção municipal. Por isso que o açougue do Marquinho tem aquela garantia de qualidade e boa procedência dos produtos, né? Aliás, passando por lá, os produtos do açougue do Marquinho, passando pelo açougue do Marquinho, experimente as linguiças artesanais que só o açougue do Marquinho tem, de rúcula, de queijo, de azeitona, a caipira, a apimentada também é boa. Opa, quem gosta de uma pimentinha tá lá, viu? E se à noite você for ficar em casa reunido com a família, leve para casa os hambúrgueres de picanha, de costela, lá do açougue do Marquinho. A família vai adorar, viu? No açougue do Marquinho tem torresmo frito todos os dias, aquela famosa costela inteira pro churrasco de fogo de chão do gaúcho, tradicionalíssimo, tem lá no açougue do Marquinho também. Tem carne de carneiro no açougue do Marquinho, tem o contrafilé Angus, que é de comer rezando, tem filé de tilápia fresco, tem vários tipos de peixes no açougue do Marquinho. E aos domingos, no açougue do Marquinho, o almoço completo da sua família tá lá, viu? Tem frango assado recheado, tem costela, cupim, maminha no bafo, nhoque de batata, maionese, farofa caseira, no açougue do Marquinho, lá no Nossa Senhora das Dores. Você pode ir até lá na Avenida Antônio da Andréa 700, 100 metros para baixo da PAI, ou então ligue no 3453-5262. Do conforto do seu lar, passe a mão no celular e é só ligar para fazer a sua encomenda no açougue do Marquinho, 3453-5262, ou pelo WhatsApp, o 98151-5085. 98151-5085 é o açougue do Marquinho. Deixa eu ver quem que tá mandando aqui. Deixa eu ver quem é. É a Lucilene. Boa tarde, família educadora. Gostaria de mandar um beijo especial para o meu filho, Ivo Luiz Fabre, que faz aniversário hoje. É a Lucilene. A Lucilene de Souza Vicente, que é do Jardim Bartolomeu Grota. Um abração pra ela. Tá mandando um beijão pro filhão, o Ivo Luiz Fabre, que tá fazendo aniversário hoje. Parabéns pro Ivo. Um abraço pra Lucilene. Tem bastante gente aqui no nosso WhatsApp, mas acho que não vai dar para atender todo mundo, não. Quem que está perguntando aqui? Deixa eu ver quem está perguntando aqui. O Rogério está perguntando qual vai ser o tema do Bastidores hoje, Nani. Ivan, vai ser um tema super legal. Muito obrigada, viu, Rogério, pela audiência. A gente vai trazer os Zeus. Você conhece, Ivan? O Zeus, aquele cão da guarda? Que belezinha, bonito. Ivan. Os tutores também, os guardas civis que cuidam dos Zeus e o adestraram, vão estar presentes também. Tá trabalhando o Zeus, hein? Ivan, esse coleguinha aí, ele é bom, hein? Tem achado grande quantidade de drogas, então o trabalho da PM tem esse reforço, né? Tem outros cachorros também, né? Tem um da raça Labrador, esse é Malinois, é uma outra raça, mas aí eles vão contar todas essas histórias, porque o Zeus também faz apresentações nas escolas da cidade, então vai ser um bate-papo mais leve, mas super interessante, e o cachorrinho vai estar aqui presente, ele é muito educadinho, vai estar sentado numa das cadeirinhas, Ivan. Que legal. Não é? Então vai ser um programa bem diferente, falando do mundo animal e esse trabalho de combate ao crime por meio do canil municipal. O Márcio Perriello está falando aqui que ele ficou preocupado com o negócio que nós falamos da água aqui na Voz do Povo. Ivan, que denúncia é essa, hein? Pois é. Precisa ser realmente apurada. O pessoal falando que a água de Limeira é a melhor água do mundo, é nada. Está aqui dizendo aqui o Márcio o seguinte, que ele ficou preocupado pelo seguinte, ele é transplantado renal e quando o transplantado tem alta,
volta para casa, a primeira indicação que os médicos fazem é o seguinte: tome cuidado com a qualidade da água da sua cidade. Aí ele fala, agora imagine o quanto eu estou preocupado. Pois é, todos nós estamos muito preocupados porque são... Essa denúncia envolve a água que chega nas nossas torneiras. Nas nossas torneiras. E são produtos cancerígenos, né? E produtos cancerígenos que cada um tem uma composição química, que o problema é o seguinte: quando você junta esse com esse aqui... Ele vira uma bomba, né? Esse produto químico com esse produto químico aqui altera a composição química. Sai um outro, terceiro produto, que a gente não sabe o que sai, não sabe o que é, pode ficar pior. São 27 tipos de pesticida. Eu vi a sua postagem no Facebook, eu vi também na Voz do Povo. É isso, né? Que, no caso que envolve limeira, né, Ivan? Então, realmente é uma denúncia muito grave. E aí, os detalhes dessa pesquisa nós vamos também colocar no portal da Educadora para que todo o público possa ter acesso. Realmente uma denúncia muito grave e a gente espera aí a resposta da BRK Ambiental, né, Ivan? Muito bem. Com essas e mais aquelas... Você vai almoçar agora, Ivan Schutzer? Com essas ou mais aquelas... Você vê como a gente é pontual, né? Quando sou eu que participo do colóquio, tá vendo? Olha só, 12h33, Ivan. Mas o Caio fala que é você que é o culpado, que você que fala muito, que você que descontrola. Tô dedurando aqui. Você sabe, não tô dedurando. Caio, tudo que acontece de errado nesse mundo é o da canhota que arrumou. Né? É a encrenca do canhota. A culpa é sua. Quando você atrasa o colóquio, não tem problema. Tem problema, né? Tem ombros largos, pode mandar, não tem problema não. Um abraço, Nani, um abraço a todos. Até amanhã, Ivan, se Deus quiser. Boa tarde, Educadora.